no meio deles. No meio deles. Glória a Deus. No meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Definitivamente há uma unção do Espírito derramada sobre nós esta noite. Definitivamente nós estamos contando mais uma vez, não apenas com o apoio do Espírito. É muito bom o apoio do Espírito, mas nós queremos mais do que apoio, queremos direção. Aleluia. Nós queremos muito mais do que ser ajudados pelo Espírito Santo. Nós queremos ser governados, dirigidos, comandados por Ele. E Ele mais uma vez tem um comando do culto, tem o comando da igreja, tem o comando da palavra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu reconheço ser um grande privilégio para mim estar esta noite com este microfone na mão. Eu vou dizer que este privilégio se deve a 3 razões. Primeira, porque o Senhor Jesus ouviu por bem um dia salvar a minha alma. Esse não é um microfone para perdidos, para pecadores miseráveis. Esse é um microfone para pessoas que têm escrito o nome no livro da vida. Porque vão manusear a palavra inerrante, perfeita, puríssima, eterna, gloriosa, que não mente, que não falha, que não erra. É isto. Então, é um privilégio muito grande. Segundo, é um privilégio para mim estar aqui outra vez e receber a oportunidade. Eu sei que este púlpito é usado principalmente às terças-feiras por este homem de Deus, o bispo Abner. Aqui Deus tem dado a graça, o conhecimento, a habilidade para ministrar a palavra. E eu me sinto, na verdade, com uma obrigação muito profunda de lhes dar a palavra de Deus, para que não cause uma desestabilização nessa obra tão bonita que Deus faz aqui cada terça-feira. Em terceiro lugar, eu quero dizer-lhes que o privilégio é porque eu estou tendo à minha frente a noiva de Cristo, o rebanho do Senhor, a lavoura de Deus. Que lindo estamos aqui. O versículo que eu vou ler agora com os irmãos, provavelmente é o versículo mais conhecido da Bíblia. Não é João 3,16 e nem é o Salmo 23. Se ele não for o número 1, ele é o número 2. Se ele não for o número 2, é o número 3. Mas com certeza, qualquer crente que você pergunte, me fale os 3 versículos que você mais ama na Bíblia, este é um dos 3. E como eu já citei 2, muita gente já está pensando qual é. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 91. É muito difícil encontrar uma pessoa que diga: eu nunca precisei do Salmo 91. Alguns até exageram, alguns até extrapolam, alguns até fazem dele um talismã. E não é preciso tanto. Ele é a palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia? Podem dizer amém? Amém. Quantos amam a santa e preciosa palavra de Deus que está escondida neste livro? Que tal dizer um lindo aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ter, por favor, eu lhes peço a gentileza, nós vamos ter 2 leituras deste versículo. Uma pelas vozes femininas e depois pelas masculinas. Já de pleno acordo com o bispo, eu quero tomar 1 minuto para informar aos irmãos que quando terminar esta reunião, os irmãos vão encontrar algum amado servo de Deus que estará pondo à disposição dos irmãos 3 livros que o Senhor Jesus me permitiu escrever. Um deles intitula-se Água, Pudim e Pimenta. São crônicas evangélicas. São assuntos da Bíblia que nós transformamos em crônicas. Por que água? Porque são algumas coisas que você vai ler e é o trivial, é de todo dia. É água. Agora tem uns que você vai ler, você vai achar tão gostoso que você diz, isso aqui é pudim. Mas tem umas páginas aí que a coisa começa a apertar, isso aqui é pimenta. Ok, água, pudim e pimenta. O outro eu escrevi em parceria com um pastor amigo meu de São Paulo, também é de crônicas evangélicas, para quem gosta de pérolas. Este é um livro assim muito especial, muito seletivo. Eu não vendo para qualquer pessoa, eu só vendo para quem gosta de pérolas. E finalmente é um livro intitulado Autoridade Espiritual. A estabilidade do céu, a plenitude de estabilidade que existe no céu, deriva-se em primeiro lugar de um fator, é que no céu a autoridade é respeitada. A primeira razão porque o céu é o lugar mais estável do universo é porque no céu
a autoridade é respeitada. Por isso Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a tua autoridade seja aceita e respeitada na terra, como ela é respeitada no céu. Esses 3 livros, posso dizer quanto custa já para facilitar? Um custa 15. Se você preferir 2, custam 25. Agora, se você optar pelos 3, custa 35. Ou seja, vai sair um de graça. Obrigado. E eu vou oferecer estes 3 exemplares a uma pessoa que não precisa de nenhum deles, mas eu faço com muito prazer. Já estava de olho aqui. Os irmãos podem estar preparados para a leitura. Vozes femininas, vamos ver alguma das coisas mais lindas que existem neste mundo, é a voz feminina. Vamos ouvir só as vozes femininas, Salmo 91, verso 1. 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu achei uma coisa muito linda, só o versículo 1. Achei uma coisa muito linda, que todo mundo conhece esse versículo de cor, mas a gente lê. Como é que você lê uma coisa que você já conhece? É porque a Bíblia não tem um versículo que diga bem-aventurado aquele que decora. Diz bem-aventurado aquele que lê. Agora as vozes masculinas, por favor. 1, 2, 3. Bispo Abner, muitas vezes eu tenho estado em cultos e acontece o que acabou de acontecer. Eu peço às irmãs que leiam e depois peço aos irmãos que também leiam. Sempre é assim, os homens leem mais forte. Mas também sempre é assim, as irmãs leem mais bonito. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Eu quero iniciar esta noite por lembrar-lhes alguma coisa que é muito conhecida nossa, mas que é sempre bom repetir. A Bíblia é comparada, a palavra de Deus, ela é comparada à lâmpada. Se você só diz amém se quiser. A Bíblia é comparada à lâmpada. Só diga amém se quiser. Não quis, não diga. A Bíblia é comparada à lâmpada. Bom, estão dizendo porque quiseram. A Bíblia é comparada a leite. A Bíblia é comparada à espada. A Bíblia é comparada a martelo. A Bíblia é comparada a pão. E assim vai por diante. Quando nós consideramos a Bíblia como alimento, eu penso que seria muito bom uma reflexão sobre isto. Por que a Bíblia é comparada a um alimento? Primeiro, porque todos os seres vivos, todos, não há exceção, todos os seres vivos que existem no universo precisam de alimento. Só se exclui disto os minerais, porque não são vivos. Mineral não se alimenta porque não é vivo. Mas depois dos minerais, daí para frente, todos se alimentam. Os elementos vegetais se alimentam. Os elementos animais se alimentam. As pessoas humanas se alimentam. E como os anjos também são vivos, se alimentam. A questão depois é só procurar saber qual é o cardápio dos anjos. Mas eles se alimentam. Nós somos seres humanos. E como nós somos os únicos seres que existem no universo, os únicos, por isso que o homem é chamado a coroa da criação. Deus criou os minerais e disse: minerais, vocês só pertencem ao reino mineral. Deus criou os vegetais e disse: vegetais, vocês só pertencem ao reino vegetal. Deus criou os animais e disse: vocês só pertencem ao reino animal. Deus criou os anjos e disse: vocês só pertencem ao reino angelical. Mas quando Deus criou o homem, nós somos os únicos seres criados por Deus que têm a possibilidade de viver em dois mundos. Os minerais nunca subirão para morar lá em cima. Os vegetais nunca subirão para morar lá em cima. Os animais nunca subirão para morar lá em cima. Os anjos nunca descerão para morar aqui embaixo. Mas nós hoje estamos aqui e amanhã estaremos lá. Nós somos os únicos seres criados por Deus que podem viver em dois mundos. Por exemplo, quando nós chegarmos ao céu e nós nos encontrarmos lá, porque vamos encontrar muitas vezes, e nós olharmos uns para os outros assim, nós nunca nos lembraremos, eu nunca me lembrarei da gravata bonita que o irmão tem aí hoje, porque isto pertence ao reino da terra.
Eu nunca me lembrarei desse passa lindo que o irmão tem, porque isto pertence ao reino da terra. Eu nunca me lembrarei dessa bolsa elegante que a irmã tem, porque isso pertence ao reino da terra. Mas nós nos lembramos no céu que nós cantamos o triunfar do rei, quando enfim chegar o dia. Porque as coisas materiais ficarão aqui embaixo, mas a lembrança das espirituais é eterna. A lembrança das espirituais é eterna. Por isso que um casal, quando chegar ao céu, não vai se reconhecer como casal, porque o casamento era aqui na terra, sexo é aqui da terra, corpo é aqui da terra, mas nós lembraremos casais que estiveram aqui, que cantamos juntos, que servimos a Deus juntos, que jejuamos juntos, que oramos muito. Isso é uma bênção de Deus. Quem está agradecido porque pertence ao reino humano, pode dizer amém? Todas as pessoas que pertencem ao reino humano de maneira mais particular, independente dos outros, precisam se alimentar. E Deus então, no trabalhar bonito, precioso, glorioso, perfeito, irretocável da criação, Deus criou os alimentos. Esta noite, se eu fosse fazer uma enquete, eu teria algumas surpresas. Há pessoas que gostam de maçã e outras não gostam. Algumas pessoas gostam de jiló e outras não gostam. Algumas pessoas gostam de morango e outras não gostam. Algumas pessoas gostam de abacate e outras não gostam. Algumas pessoas gostam de kiwi e outras não gostam. Mas Deus criou tudo. Por que foi que Deus criou os alimentos? Eu tenho encontrado duas respostas na Bíblia a esta pergunta. Por que Deus criou os alimentos? Primeiro, Deus criou os alimentos porque todo alimento que existe na terra possui algum elemento nutriente para nós. Deus criou os alimentos para nos nutrir. Faria diferença se nós não usássemos o potássio da banana. Faria diferença se não usássemos a vitamina C da laranja. Faria diferença se não usássemos as proteínas que estão nos diferentes animais, incluídos na carne. Muito bem. Primeira razão porque temos alimentos é porque nós precisamos nos nutrir. Independente do gosto, você gosta ou não gosta, mas aquilo tem o seu papel de nutrição. Mas a segunda razão porque Deus criou os alimentos para nós, e por isso Ele deu sabor. Se os alimentos não tivessem sabor, nós gostaríamos deles. Não estou sentindo gosto nenhum, mas está bom, é muito bom porque me faz bem. O único alimento que existe na terra que nós usamos todo dia e não tem sabor é a água. Por isso que todo mundo gosta de água, porque não tem sabor. Mas na hora que uma coisa tem sabor, um diz eu gosto, outro não gosta. Um diz eu gosto de manga, e eu, se puder, eu como me lambuzando. Tudo bem, você gosta. Sabe por que é que nós gostamos de alguns alimentos mais do que os outros? É porque nós descobrimos, o nosso apetite, a nossa formação orgânica descobre deleite nos alimentos. Diga comigo, nutrição. Diga comigo, deleite. Você tem a mão esquerda livre? Tem, por favor. Vamos trabalhar, nós estamos juntos aqui. Levante a mão e diga nutrição. Agora levante e diga deleite. Agora vamos fazer uma coisa muito rapidamente assim. Só leva 10 segundos. Nutrição, deleite. Nutrição, deleite. Vamos fazer isso. Isso, vamos lá. Nutrição, deleite. Nutrição, deleite. Se você comer as coisas que existem disponíveis para nós só pela nutrição, só pelos elementos nutrientes, você não tem prazer, você não tem deleite. Por isso que algumas coisas nós gostamos mais do que as outras, por causa do deleite que nos causa, do deleite. Tem gente que diz, eu não gosto de maracujá, agora traz para mim um pêssego que eu me deleito. Alimento tem que ter duas coisas, tem que ter nutrição, tem que prover nutrição e prover deleite. Jesus citou Deuteronômio em Mateus capítulo 4, versículo 4, e disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus estabeleceu, citando o Pentateuco, duas dimensões para o alimento. Primeiro, nem só de pão viverá o homem, o pão, isso é o pão do corpo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão é a mesma coisa que é a palavra de Deus, no sentido de que o pão é o alimento do corpo e a palavra de Deus é o alimento do espírito.
Há pessoas que estão fazendo jejum de alimentos do corpo. Quando uma pessoa não come durante o dia, ela se absteve de alimento, é o jejum do corpo. Agora, pelo amor de Deus, não vamos fazer jejum do espírito. Hoje eu não vou ler a Bíblia porque meu espírito está jejuando, pelo amor de Deus. Nós temos que comer todo dia, todo dia. Agora, a Bíblia nos ensina que Jesus fez um paralelo entre o pão e a sua palavra. Se o alimento do corpo tem dois elementos que o constituem, nutrição e deleite, agora a palavra de Deus é a mesma coisa. Há pessoas que leem a Bíblia e só aproveitam o deleite da Bíblia, não aproveitam a nutrição. E há pessoas que leem a Bíblia, estudam e sugam o que a Bíblia tem, as proteínas, as vitaminas, etc., mas não se deleitam. Deus quer que nós tenhamos dois proveitos na Bíblia. Primeiro, nutrição. Todo mundo que pode falar nutrição. A maioria dos versículos da Bíblia eu leio por causa da nutrição. Quando eu leio, eu me sinto mais maduro. Quando eu leio, eu me sinto mais forte. 1 João capítulo 2, João disse assim, escreveu: eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. Mas por que sois fortes? Porque a palavra de Deus está em vós. Diga, João não disse, eu vos escrevi porque sois poderosos. Diz, eu vos escrevi porque sois fortes. Nós somos fortes, mas não somos poderosos. Poderoso é o Senhor. Então, em primeiro lugar, o alimento nos oferece nutrição. Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, o livro de Ezequiel, tem umas coisas assim meio difíceis, complexas, mas quando nós paramos para estudar, paramos para meditar, nós dizemos, coisa boa, e vamos aprendendo. Quando você aprende alguma coisa da Bíblia, é porque ela lhe nutriu. Agora, quando você tem prazer nela, é porque ela lhe deleitou. Uma coisa, e o crente não pode ficar assim, desequilibrado. Você tem que tirar da Bíblia a nutrição e o deleite. A nutrição e o deleite. A nutrição e o deleite. E você diz assim, esse versículo eu gosto tanto, eu não entendo nada, eu nunca estudei, mas é bom. Você está perdendo, porque você tem deleite, mas não tem nutrição. Ou diz assim, esse versículo é que, olha só, eu aprendi, mas eu não tenho prazer nele. Você está errado, porque você não quis o deleite. Eu compreendo esta noite, e por isso lhes declaro, que a maioria dos crentes tem tirado o proveito do Salmo 90, verso 1, no deleite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. De novo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, deleite. Esse versículo nos deleita. Você pode estar irado, você pode estar defasado, você pode estar complexado, você pode estar estressado. Você leu, você se deleita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O diabo diz, você vai cair, você vai se arrebentar, eu vou derribar você. É você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deleite. Diga comigo, Salmo 91. Verso 1, durante toda a minha vida de fé, tem sido uma fonte de deleite. Humildemente eu declaro a este povo de Deus, esta comunidade, este auditório seleto que está aqui, humildemente eu declaro que eu vim aqui esta noite como porta-voz de Deus para falar não sobre o deleite do Salmo 91, verso 1, que a gente já conhece mais. Eu queria falar esta noite sobre os elementos nutrientes do Salmo 90, verso 1. Não vou falar sobre o deleite, que a gente tem toda hora. Eu queria falar, se o Senhor Jesus me ajuda. Está aqui a Bíblia aberta. Vamos lá. Eu queria lhe dizer, agora que estamos realmente entrando, tentando mergulhar na palavra, que quando você olha para o Salmo 91, mesmo que você não veja no primeiro momento, mas está aí. Eu quero lhe dizer, portanto, que a Trindade está aí presente no Salmo 91, verso 1. A Trindade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, glória! Eu estou vendo o Pai neste versículo. Eu estou vendo o Filho neste versículo. E não é que eu estou vendo também o Espírito Santo? Se o Senhor nos permite, nesse tempo que temos, nós vamos descobrir o que é que a Trindade tem para nós dentro do Salmo 91. Você vai comigo? Nós vamos juntos? Vamos juntos?
Agora eu queria só pedir a Deus, Deus, por favor, use de misericórdia conosco. Nós não viemos à tua igreja para surfar. Nós não viemos à tua igreja para surfar. Nós viemos à tua igreja, à tua casa, para mergulhar. Não seja um surfista da palavra. Não queira ler a Bíblia correndo. Não queira ler a Bíblia assim em alta velocidade, porque você está surfando. Pare um pouquinho e tente mergulhar. Quando o cidadão está surfando, ele vai naquela prancha e tal, e ele faz aquilo porque ele está fazendo um espetáculo, e ele quer ser visto por quem está na praia. Mas quem está mergulhando não está se incomodando com quem está na praia, ele está se incomodando com os tesouros que estão no fundo do mar. A Bíblia Sagrada não é uma praia rasa para nós surfarmos, é um oceano profundo para nós mergulharmos. Vamos estar lá juntos, igreja. A Bíblia Sagrada não é uma praia rasa para nós surfarmos, é um oceano profundo para nós mergulharmos. Vamos lá. O versículo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Parece que nós vamos repartir o versículo conforme está. Primeiro, aquele que habita, isso é uma coisa. Depois, no esconderijo do Altíssimo, isso é outra coisa. Depois, a sombra do Onipotente, isso é outra coisa. Depois, descansará, isso é outra coisa. A razão que às vezes nos dificulta em descobrir os segredos da palavra é que nós achamos, nós comprimimos muito. É o sentido de velocidade da vida. Hoje é tudo tão rápido que a gente comprime. Não, vamos devagar. Sejamos apressados para tudo, mas não sejamos apressados para compreender a palavra de Deus. Porque se a Bíblia fosse para ser entendida rapidamente, ela teria passado um mês para ser escrito. Levou 16 séculos. E um livro que para ser escrito levou 1.600 anos, eu não vou entender em 3 meses, eu não vou entender em 2 anos, eu vou passar a minha vida toda estudando este livro, porque ele custou vidas e vidas, séculos e séculos. Quantos podem esta noite glorificar a majestade do Senhor? Primeira palavra forte deste versículo: aquele que habita, e não custa nada eu pedir aos irmãos para falarmos esta palavra 3 vezes. Habita. Primeira vez. Segunda, claro que a terceira vai ser mais forte. Terceira, habitar. Todo mundo sabe o que quer dizer habitar. Habitar é morar, habitar é residir, habitar é fixar residência, habitar é usar algum elemento, alguma casa para que sirva de morada ou moradia nossa permanente. Há 2 tipos de crentes: os que habitam e os que visitam. Os que habitam e os que visitam. O crente que só gosta de vir aos cultos domingo, ele não pode dizer que habita na casa do Senhor, porque ele fez da casa do Senhor um hotel e só vem no fim de semana, só vem no domingo. Agora, quem gosta do culto da terça, que é doutrina, da quarta, que é oração, da quinta, que é da vitória, e ainda vem mais para o ensaio lá naquele meio tempo, domingo de manhã, e as pessoas dizem assim: escuta, que negócio é esse? Parece que você quer morar na igreja. Eu quero morar. Não, meu filho, eu moro. Eu não quero morar, eu moro. Isto aqui não é um hotel. Aqui não é hotel para passar fim de semana. Isto é literalmente a nossa casa. É a casa do nosso Espírito. É a casa do nosso Espírito. No tempo que o rei Davi esteve aqui na terra, uma das casas mais bonitas, isso não precisa consultar nem na Bíblia nem no Google, porque o bom senso diz, no tempo que o rei Davi viveu, uma das casas mais bonitas que deveria ter é casa de rei. Você nunca viu falar de um rei que tem uma casa feia? Você nunca ouviu falar de um rei que tem uma casa pobre? Davi tinha uma casa muito boa. Os móveis da casa de Davi deviam ser muito bons. O jardim da casa de Davi devia ser um jardim muito florido. Tudo era muito. Mas um dia Davi disse: minha esposa, você sabe uma coisa? Eu gosto dessa casa. Eu também vivi, eu também gosto, eu gosto muito. Agora eu vou te abrir o coração. Tem uma casa que eu gosto mais do que esta. Por favor, você está cobiçando alguma casa aí? Ah, não faz isso, Davi. O que é isso? Não, é o seguinte: eu gosto muito da minha casa, mas o meu desejo mesmo é morar na casa do Senhor. É morar na casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Há crentes que são membros da igreja e de janeiro a dezembro, de 1º de janeiro a 30 de dezembro, quando chega dia 30 de dezembro, ele diz: pastor, eu quero que esse culto seja ação de graça. Mas por quê? É porque eu não faltei uma escola dominical. Isso mora, isso habita. Há crentes que dizem: olha, eu assisti todas as doutrinas deste ano. Esse habita. Muito bem, mas aqui ainda a noção ainda é maior. Aqui não é habitar na casa de Deus, aqui é habitar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita. Você, quando aceitou Jesus, dispôs-se de despedir-se do mundo para habitar em Deus? Você, quando deixou o mundo e decidiu seguir a Jesus, você veio, como dizem lá no interior, você veio de malicuia, você veio para ficar de vez, ou você está na igreja dando uma esperada, eu vou ver se esse negócio é bom. Nós não viemos para experimentar. Jesus não é pudim que se experimenta, Jesus é refúgio que se aproveita na primeira, Jesus é resposta que se aceita na primeira, Jesus é solução que se pega na primeira e se fica com ele. Pode ser o melhor pescador de Betsaida, como Pedro. Pode ser o melhor pescador de Betsaida, como Tiago, como João. Pode ser o melhor pescador de Betsaida, como Tiago. Encontrou Jesus. Jesus é melhor do que o mar da Galileia. Jesus é melhor do que os peixes do mar da Galileia. Jesus é melhor do que todos os cestos cheios de peixe. Nós viemos para morar. Nós viemos para ficar. Nós não vamos nos desviar. Satanás, fica sabendo, com o apoio do sangue de Jesus, nós não vamos nos desviar. Vamos não. Nós viemos para morar. Nós viemos para morar. Dá para você bater a mão, pôr a mão no peito e dizer: eu vim para morar. Eu vim para morar. Agora é um segredo: se eu morar em Jesus, ele vai me dar o troco. Meu filho, você quer morar em mim? Eu quero. Pois eu vou dar o troco. E qual é o troco? Eu vou morar em você. Que já disse assim: se alguém me ama, viremos para ele, faremos nele morada. Esta noite você sabe que Jesus mora em você e você mora em Jesus. Era pastor da Ilha do Governador alguns anos atrás, e um domingo à noite um cidadão estava sentado bem na frente. Eu notei aquele moço, ele não era conhecido, ele não era habitual ali. Quando o culto terminou, ele disse: pastor, eu queria falar com o senhor. Eu disse: não, com muito prazer. É o seguinte, eu não vou tomar o seu tempo. Não, fique à vontade. É o seguinte, pastor, eu já vi esta igreja outras vezes, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Esta noite eu apreciei a palavra. Tudo bem, de onde é que ele quer chegar? Eu só queria dizer uma coisa, eu tenho uma pequena dúvida, pastor. Uma pequena dúvida. Qual é? É a seguinte: quando o senhor fala sobre o sangue de Jesus, eu entendo. Quando o senhor fala sobre a cruz, eu entendo. Quando o senhor fala sobre tudo que o senhor fala sobre Jesus, eu entendo. Agora, eu não entendo quando o senhor diz que Jesus pode morar no nosso coração. Jesus é Deus, pastor. Jesus é grande demais. Como é que um Jesus tão grande mora no nosso coração? Agora, imagina você pegar uma palavra dessa de improviso. O que você vai dizer? Você não estudou para responder. Jesus te compadece. Me dá a palavra. Eu fiz a oração de Neemias, aquele que você termina de orar, ainda não terminou de orar, já veio a resposta. Aí o senhor me deu a palavra e disse: meu amigo, o senhor crê que Jesus esteve aqui na terra? Claro. Então o senhor crê que Jesus morreu? Sim. Então o senhor crê que Jesus ressuscitou? Sim. Então o senhor crê que Jesus é Salvador? Como é que Jesus nasceu? Oh, claro, de uma virgem chamada Maria. Entre o tempo que Jesus estava no céu e o dia que ele nasceu, onde é que Jesus estava? Ele disse: só podia ser no ventre de Maria. E Jesus é o Filho de Deus? É. Meu amigo, se Jesus coube no ventre de Maria, ele cabe no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus coube no ventre de Maria, e Maria está andando para ali: quem é esse que está aí dentro? É o Filho de Deus. E é a mesma coisa conosco: quem é esse que está aí dentro? É o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Muito bem. Aquele que habita. Agora vamos realmente meditar na Trindade neste versículo. Aquele que habita no esconderijo do, aquele que habita no esconderijo do, aquele que habita no esconderijo do, a sombra do, a mão esquerda pode estar livre por um minutinho. Vamos fazer assim: Altíssimo, e fazer assim, olha, coisa bonita. Olha, filma aí, meu irmão, filma aí, coisa linda. Olha o povo aí navegando. Altíssimo. Agora a outra mão, onipotente. Agora vamos fazer aquilo. Altíssimo. As irmãs dizem Altíssimo e os irmãos em seguida onipotente. Vai ser um coral. Rapidinho, as irmãs. Coisa linda. Nós estamos só vendo que está, pastor, o senhor está com invenção.
Não, está aqui, Altíssimo e Onipotente. Na língua em que foi escrita a Bíblia, Altíssimo é El Elyon. El Elyon, Deus Altíssimo. Na língua em que foi escrita originalmente a Bíblia, Onipotente é El Shaddai. Você já ouviu falar muitas vezes sobre El Shaddai, tem até hinos sobre El Shaddai. O Salmo 91 está dizendo que a primeira providência que a Trindade tem para nós é esta, primeira providência. E eu não posso deixar de dizer uma coisa. A maioria dos salmos nós sabemos quem escreveu. E nós dizemos assim, graças a Deus pelo Salmo 23, Salmo de Davi. E nós damos 98% de honra para Deus e damos 2% para Davi, porque foi quem escreveu. Nós lemos Salmo 90, a duração da nossa vida, e damos 95% de honra para Deus e sobra 5% para Moisés. E Deus vai dizer, vocês estão repartindo minha honra, né? Eu vou mandar um salmo que vai ser dos mais bonitos e vocês nunca vão saber quem escreveu. Por que, Deus? Porque eu não quero que vocês repartam essa honra com ninguém. Eu não posso esta noite repartir a honra com ninguém que escreveu o Salmo 91, porque eu não sei se aqui alguém sabe, se teve uma revelação extraordinária. Não interessa quem escreveu, interessa quem concedeu a palavra. Não interessa quem redigiu, interessa quem produziu, e quem produziu foi o Espírito Santo. A primeira providência da Trindade no Salmo 91 é esta: Deus é Altíssimo e Deus é Onipotente. Eu vou pedir que as irmãs digam bem forte, Deus é Altíssimo, e os irmãos digam bem forte, Deus é Onipotente. 1, 2, 3. Se você nunca for a um seminário bíblico, se você não tiver a oportunidade feliz que o bispo teve, estou falando só em uma oportunidade, ele teve outras. Se você nunca teve a oportunidade de ir a um seminário bíblico, como ele teve, e o pastor peruano Jório também teve a oportunidade, se você nunca teve a oportunidade de ir a um seminário, talvez você nunca ouviu uma aula específica sobre os nomes de Deus, ou sobre os atributos de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Isso no seminário se estuda. Agora, é impossível que haja um salmo, um versículo da Bíblia dizendo tudo que Deus é, porque era a Bíblia toda. Então, neste salmo, o Espírito Santo tira duas das melhores descrições de Deus. Diz, olha, Deus é muita coisa, eu vou dizer só duas coisas que Ele é, e eu quero que você guarde. E eu sugiro esta noite dizer-lhe que a razão por que no Salmo 91 estão só duas descrições de Deus é porque talvez estas sejam as que nós mais precisamos. A pessoa mais alta que houver aqui esta noite, como aqueles jogadores de basquete da América, a pessoa mais alta que estiver, ela reconhece que apesar de ser alta, ela é alta na frente dos baixos. Mas quando ela olha para um prédio alto, ela diz, eu não sou alto, eu sou baixo. Quando ela olha para uma árvore alta, ela diz, eu não sou alto, eu sou baixo. Agora imagine olhando para Deus. Uma das maiores providências que a Bíblia traz para nós é esta: quando você se sentir baixo, quando você se sentir pequeno, quando você se sentir incapaz, não esqueça, você é baixo, mas Deus é alto. Você é pequeno, mas Deus é grande. Você é inferior, mas Deus é. Você está assim e Deus está assim. Primeiro nome de Deus no Salmo 91 é Altíssimo. Eu quero dizer que esta palavra Altíssimo é uma palavra forte. Nós, seres humanos, precisamos de alguém que seja altíssimo para poder dominar sobre nós. Nós precisamos de alguém que seja altíssimo. Se você é uma pessoa alta e você está olhando para uma criança, você tem que olhar para a criança olhando para baixo. Mas nunca ninguém olha para o nosso Deus para baixo, porque Ele é altíssimo. E para olhar para Deus tem que ser assim. Para olhar para Deus tem que ser assim. Para olhar para Deus tem que ser assim. Você se lembra que Jesus viu Zaqueu na árvore e Jesus disse, desce depressa? E eu fiquei pensando, alguns anos da minha vida, eu dizia comigo, eu não discuto por que Jesus disse desce, que tinha que descer mesmo, ele mora ali, ele não é passarinho, nem passarinho mora. Eu não discuto por que Jesus desce, eu queria saber por que Jesus diz desce depressa. O negócio comigo é o seguinte: desce, está tudo bem, desce, mas por que depressa, Jesus? Deixa o homem descer devagar. Não deixa, tem que descer depressa. Por quê? É porque se ele não descer depressa, o diabo vai dizer que Zaqueu se parece com ele. Mas
Como se parece? Porque Satanás, quando era Lúcifer, lá em cima, foi a primeira pessoa que quis olhar, que desejou olhar para Jesus embaixo. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Quem quiser me ver, quem quiser me olhar, não é assim, é assim. Zaqueu, não olha para mim assim não. Desce, e já que você é baixinho, aproveita e olha para mim assim. A maneira de olhar para Deus não é olhando para baixo, é olhando para cima. Deus disse: não é faz uma arca, isso eu faço, Deus, não sei o que é, mas eu faço. Deus faz uma porta, a porta eu sei o que é, eu faço. Agora faz uma janela, a porta é assim, mas a janela é assim. Por quê? Porque teus filhos vão ficar dentro da arca e teus filhos não podem olhar para baixo. Se a janela fosse para baixo, os filhos não olhariam para baixo, mas como a janela era para cima, só podia olhar para cima. Você não pode olhar para baixo. Embaixo só tem miséria, embaixo só tem lixo, embaixo só tem impureza, embaixo só tem poluição, mas lá em cima mora o Altíssimo. Lá em cima mora o Altíssimo. Sabe, pastor, foi um dia, eu gosto de ficar imaginando as coisas que a Bíblia diz, não é imaginando coisas que não está na Bíblia, mas eu li o versículo e fico imaginando, como é que pode ter sido assim? E eu vou falar aqui para os irmãos, no dia que a esposa de Terá deu à luz, foi uma meia confusão assim na casa, nasceu, posso ver? Pode. Aí o pessoal olhava assim, ixi, outro ia, ixi, e o Terá, o pai. Por que esse pessoal está admirado desse menino? Porque o menino nasceu grande demais. Todo menino nasce assim, mas aquele nasceu assim, palhaço. E o pai olhou assim: que tamanho vai ficar esse menino quando ele crescer? Ele já nasceu desse tamanho, como é que vai ser? Sabe uma coisa? O nome dele vai ser Abrão, menino grande, pai da altura. Aí o outro disse: já estou vendo meu filho maior que eu. Já estou vendo meu filho tamanho de um poste. Eu já estou vendo que meu filho, o único emprego que ele vai conseguir é espanar a estrela. E o Abrão e o Terá está olhando assim. Abrão era alto, era muito alto, era mais alto do que as pessoas comuns do seu tempo. E Deus está olhando. É preciso ter muito cuidado com as coisas que Deus nos dá, para não ficarmos vaidosos. É preciso ter muito cuidado com os talentos que Deus nos dá. Tem gente que Deus deu uma voz muito boa, a pessoa fica vaidosa. Tem gente que Deus deu muitos recursos, ele fica vaidoso, ganancioso, ambicioso e avarento. Tem gente que Deus dá muita capacidade de comunicação, ele fica abobalhado. É preciso ter muito cuidado com o que Deus nos dá. E Deus deu para Abrão a graça de ser grande, de ser alto. E Abrão, eu fico pensando, pastor, e Abrão ali passando pela rua, olhando para cá, como é que foi as coisas aí embaixo? Isso é uma maneira triste de falar com as pessoas, como é que tudo aí embaixo? E Abrão, vai, alto. E um dia Deus disse: eu vou ensinar esse Abrão, eu vou pôr as coisas no lugar. E Abrão foi para uma guerra, e levou os empregados dele, e ganhou a guerra. Um tinha machado, ou tinha foice, ou tinha arame farpado, ou tinha pedaço de pau, e fez a guerra e ganhou. E Abraão, agora imagine aquele homem alto, liderando um grupo de servos, ganhou a guerra. Imaginem, ele já é alto, ele já é vaidoso, ganhou a guerra. Aí Deus disse assim: é hoje que eu vou ensinar, é hoje que eu vou ensinar. Daqui a pouco, Abraão vai assim, e de lá vem um homem, um baixinho, um Zaqueu, vamos ver assim. E o Abraão: que é esse miúdo que está vindo aí? E o miúdo: ué, que é esse ganzelão que veio? E aquela coisa bonita, o alto se aproximando do baixo. A Bíblia diz assim, Gênesis 14, aquele baixinho se chamava Melquisedeque, o alto se chamava Abraão. Quando Melquisedeque chegou diante de Abraão, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e era rei de Salém. O espírito profético, ele não era profeta, mas o espírito profeta era Abraão. O espírito revelador de Deus veio sobre Melquisedeque, e a Bíblia diz assim, 4 vezes no capítulo 14 de Gênesis, pastor Jório, o senhor sabe isso, 4 vezes está escrito assim. Primeira vez: e Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Diga comigo: Abraão é, Deus é. Abraão é, Deus é. Naquele dia mudou a vida de Abraão. Naquele dia ele entendeu: eu sou apenas alto, mas o Deus que está nos céus é altíssimo.
O versículo seguinte diz assim: aí o Melquisedeque recebeu a palavra e disse assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. A Bíblia não diz bendito seja o Abraão Altíssimo, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Aí Deus tá ajeitando o Abraão. Aí você pode ver que Abraão está diminuindo. Se eu pensava que era alto, eu já estou miúdo aqui. Aí sabe o que Abraão fez? Olha, não fala mais, eu já sei, pega o dízimo. Eu já entendi que você é homem de Deus. Abraão de Deus Altíssimo. Primeira vez que a Bíblia fala que Deus é Altíssimo. Mas o que significa para nós Deus Altíssimo? A gente pensa, quando lê na Bíblia a primeira vez, que Deus Altíssimo significa apenas que Deus é grande. Se fosse só grande, não diria Deus Altíssimo, diria Deus grandioso. Mas não está falando Deus grandioso, está falando Deus Altíssimo. Mas eu não estou entendendo. Aí o Melquisedeque disse: pois eu vou te explicar que Deus está falando comigo. Aí Melquisedeque diz assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Aí disse: Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Eu vim esta noite dizer a este público respeitável e amigo, seleto e abençoado, que quando a Bíblia diz que Deus é Altíssimo, está relacionando não com termos de altura, e muito menos de altitude. A altura de Deus significa a soberania dele sobre toda a terra, a soberania dele sobre todo o universo. Eu quero falar com alguma pessoa esta noite que se sinta tão pequeno diante do problema. Deixa eu dizer uma coisa muito simples: o teu problema não é grande, grande é Deus. Eu quero falar com alguma pessoa que esteja aqui dentro e diz: pastor, bispo Abner, me abençoe, ajuda por mim. O muro que se levantou na frente alto demais. Aí o bispo diz assim: meu filho, meu irmão, minha irmã, o muro que está na tua frente é alto, mas Deus. Eu quero declarar esta noite que não haverá nenhuma coisa na tua vida que seja tão alta que mereça este nome de alto. Alto é Deus, Altíssimo é Deus, Altíssimo é Deus, Altíssimo é Deus. Eu não sei onde você mora, eu não sei o patrimônio que você tem, eu não sei quantos quartos tem a sua casa, eu não sei quantas suítes tem o lugar, não sei e nem quero saber. Agora só lhe quero dizer uma coisa: o nosso Deus é possuidor dos céus e da terra. O nosso Deus é possuidor dos céus e da terra. Quando você lê o Salmo 91, não é apenas para se deleitar, é para se nutrir. Quando você lê o Salmo 91, não é somente para se alegrar, é para ficar mais crente. Não é somente para você, glória, aleluia, e sapatear, não. É para você ficar mais maduro. Deus, hoje eu não tenho nada, mas tu sempre tens tudo. Vão recebendo nesta noite uma provisão de Deus. Vão recebendo nesta noite uma resposta de Deus para a sua necessidade. Vai receber o Deus esta noite uma resposta de Deus para a sua necessidade. Fala comigo, igreja. Deus Altíssimo. Mais uma vez. Agora vamos fazer uma confissão. Eu não estou pedindo que ninguém faça. Agora eu vou fazer. Eu vou pôr a minha mão aqui ao meu peito, ao meu coração, e eu vou dizer: Deus, eu sou tão baixo, mas não tem problema, tu és tão alto. E esta é uma razão primeira, porque nós oramos: o alto não adora o baixo, o grande não adora o pequeno, o superior não adora o inferior. Uma das razões porque nós adoramos a Deus é porque somos baixos e Ele é altíssimo. E quem mais adora a Deus é quem mais se sente baixo, mas quem mais se sente baixo é quem vê a Deus mais alto. E quanto mais baixo você se sentir, mais alto você verá Deus. Aleluia! As duas definições de Deus do Salmo 91: El Elyon, Deus Altíssimo, e depois diz onipotente. Deus Altíssimo é o Pai. Agora Deus Onipotente também é o Pai. Em Gênesis 17, primeiro foi Gênesis 14, depois em Gênesis 17. É bom ler a Bíblia toda. Se você ler a Bíblia só até Gênesis 14, você só sabe que Deus é Altíssimo. Dá uma olhada demais, passa 3 capítulos, aí você vai saber que Deus é onipotente. A razão porque muitas pessoas conhecem pouco de Deus é porque leram um pouco da Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você conhecerá Deus. Passe mais um capítulo, passe mais um capítulo.
Todo capítulo traz uma nova revelação. Todo capítulo descobre o mistério. Todo capítulo descerra aquele painel sublime. Você está pronto esta noite para dizer amém à glória do Senhor? Não sei quem escreveu o Salmo 91, mas eu sei de onde veio a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onipotente. Onipotente. Deus poderoso. Como é que é na língua original? El Shaddai. Vamos lá. Digam juntos após mim, por favor. Altíssimo. El Elyon. Onipotente. El Shaddai. Há dias na sua vida que você vai precisar de Deus. É o seguinte, a coisa está ruim, está ruim. Eu estou vendo um rolo compressor sobre mim, Deus. O que eu faço, Deus? Fica tranquilo, eu sou El Elyon. Mas tem dia que você está dizendo, Deus, vou desmilinguir, vou me desborrachar todos. Fica tranquilo, eu sou El Shaddai. Para onde você virá, Deus será sempre Deus. Qualquer que seja a direção que você esteja, Deus será sempre Deus. El Shaddai. Eu vou pedir que os irmãos, por favor, repitam 2 vezes uma palavra que eu vou falar aqui desta tribuna. Shad. Outra vez, Shad. A maneira, não existe esta palavra em português. Eu não estou falando do Chad, aquele país onde os irmãos têm missionário. Aquele Chad é com C. Estou falando Chad com S. Não existe esta palavra em português. Ela veio do original. A palavra Chad é a palavra que designa o seio materno. Eu não estou falando seio feminino, de qualquer mulher. Eu estou falando seio materno. E só é Chad enquanto estiver cheio de leite. A senhora é parturiente, a senhora vem de dar à luz, e ela está com o seio fecundo, exuberante, e a criança ávida vem, e não para, e quer tudo mesmo. Enquanto aquele seio materno estiver nutrindo aquela criança, aquele seio se chama Chad. Agora, Deus é impressionante. Deus não tem palavras. Deus não pode usar a palavra do céu para nós, porque nós não entendemos muitas vezes nem a do português. Imagina do céu. Imagina Deus falando aqui uma palavra do céu para nós. Ele foi falar 3 palavras em mistério para aquele doido lá, o Belsazar. Ele morreu? Mene, mene, tekel, farcimos, desabou, morreu. A Bíblia diz, morreu naquela mesma noite. Como é que Deus vai falar conosco? Deus usa para nós palavras da terra. Aí Deus pegou o Chad. Deus pegou a palavra Chad e deu um pequeno complemento e transformou Chad em Shaddai. Aí pôs o nome dele antes, El, porque El é o nome de Deus. O meu nome é Gesiel, significa Assembleia de Deus. Quando você encontrar uma pessoa que se chama Samuel, significa ouvido por Deus. Quando você encontrar uma pessoa que se chama Gesimiel, Deus é minha alegria. Quando você encontrar uma pessoa que se chama Joel, Deus é Deus. El é Deus. E Deus disse, Abraão, você tem 99 anos? É, Deus, 99. O Senhor veio falar sobre a minha sepultura? Não, Abraão, não vim falar sobre a tua sepultura. Vim falar sobre uma coisa melhor do que a sepultura que é. É o seguinte, eu estou vendo que você está fraco. Você já está meio capegando. E você não pode continuar assim, que você não vai ser pai. Deus, o Senhor está brincando comigo. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu sou El. Deus pega aquela palavra Chad e complementa e diz, El Shaddai, diga comigo com muita devoção, eu sou El Shaddai. Eu vou fazer contigo o que o seio materno faz com a criança que nasceu. Vou te dar leite para você crescer. Vou dar leite para você ser nutrido. Vou dar leite para você não morrer. Vou dar leite para você ter os... E todas as pessoas que estão aqui presentes, ou que estão ao alcance da minha voz, através da internet, toda pessoa que está me ouvindo, sabe que o alimento mais completo que existe no planeta Terra se chama leite materno. Deus disse, Abraão, você está desmilinguindo, você está se acabando, você vai virar um menino, Abraão, você virar um bebezinho. E agora, com muito respeito, com muito temor diante de Deus, eu só vou falar isto porque eu estou falando para um público cheio de Espírito Santo e não vai entender mal minhas palavras, mas é como se Deus dissesse assim, Abraão, para mim é como se você tivesse nascido de novo. Vem mamar em mim, Abraão.
Vem mamar em mim, Abraão. E é por isso que tem alguns crentes que quando chegam no seu quarto de oração, fica lá, aleluia. Parece que eles estão mamando em Deus, porque Ele é El Shaddai. E tem os crentes que estão cantando e para de cantar. Que é isso? Está mamando em Deus. Eu sou El Shaddai, eu sou El Shaddai. O que o leite materno faz com uma criança que acabou de nascer, Deus é capaz de fazer contigo. Aí Deus disse assim: Abraão, vem cá, Abraão. Deus, o senhor me espera? Eu espero. Vem cá, Abraão. Pela lógica humana, se fosse eu ia dizer assim: Abraão, fica perfeito. A palavra perfeito não é moral, é físico. Abraão, te endireita e anda. Isso é lógico. Te endireita. Deus, se eu pudesse ficar direito, eu estava andando. Deus não disse te endireita e anda. Deus disse anda e te endireita. Você não se endireita parado, você se endireita quando anda. Você não melhora de vida quando você está parado. Você melhora de vida quando você anda. Quando você anda para a igreja, quando você vem para a escola dominical, quando você vem para o culto de oração, quando você vem para o culto de doutrina. Nós pioramos quando nós paramos, mas nós melhoramos. Aí Deus diz: Abraão, anda. E o Abraão, anda, Abraão, anda, Abraão, anda, Abraão, anda, Abraão. Deus, eu tenho 99, Deus, estou sentindo essa perna boa, então anda mais. Deus, essa aqui também. Deus, o senhor não leva mal, não, Deus. Não leva mal, pode falar. Deus, eu vou pular. O que é isso? O leite, o leite, o leite, o leite, o leite, o leite, o leite. E você sabe o que a Bíblia diz? Desejai como meninos novamente nascidos o leite, o rabacassuri andará labacassurias. Não faça do Salmo 91 somente um instrumento de deleite, faça de nutrição também. Não é só para você se alegrar e dizer aleluia, é para você comer e ficar mais forte. É para você comer e ficar mais maduro. Alguma coisa o Espírito Santo está fazendo em nossa mente, porque nós estamos vendo esta noite essa dimensão do Salmo 91. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Senhor, aproveitando este momento, já que Tu és o Altíssimo Onipotente, deixa-te eu te pedir uma coisa. Se há aqui nesta noite, neste santuário, alguma pessoa que é batizada com Teu Espírito Santo, mas já faz uns dias, já faz uns meses que não fala em línguas, deixa eu te pedir, Altíssimo Onipotente, renova Teu filho, renova tua filha, renova teu filho, renova teu filho, renova teu filho, renova tua filha, renova teu filho, renova teu filho. Deixa eu pedir uma coisa para Deus. Deus, já que Tu és onipotente, e esse El Shaddai, que não está na Bíblia como El Shaddai, senão algumas poucas, porque é uma palavra hebraica, ela é chamada de duas maneiras. Uma é onipotente, e quem não gosta dessa versão vai produzir assim, todo poderoso. É a mesma coisa, onipotente é o que pode tudo, todo poderoso é o que é onipotente. Irmãos, o nosso Pai não é qualquer coisa não, o nosso Pai é o Altíssimo. Irmão, nosso Pai não é qualquer pessoa, nosso Pai é onipotente. Quantos podem glorificar a Deus? Para que serve o Altíssimo? Para nós habitarmos nele. Para que serve o Onipotente? Para nós descansarmos nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o baixo se escondendo no alto. Esconderijo do Altíssimo. O baixo se escondendo no alto. O pequeno se escondendo no grande. O inferior se escondendo. E para que serve o Onipotente? É para descansar. Descansar de quê? Dos ataques malignos. A força do vento não vai te tirar de Deus, porque Ele é onipotente. Os ataques do diabo não vão te derribar. Agora, se tu queres que Deus te abençoe como onipotente, primeiro Ele tem que te abençoar como Altíssimo. O que quer dizer isso? Se tu queres descansar em Deus, primeiro te esconde. Não está dizendo aqui que qualquer pessoa descansa. Descansa os que estão no esconderijo. Agora eu já estou me preparando para a conclusão, mas eu falei sobre a Trindade e aparentemente não vimos até agora a Trindade. Não podemos terminar sem ver. Responda uma pergunta. Você quer ver as outras pessoas da Trindade neste versículo, sim ou não? Sim. Então dá uma olhadinha na Bíblia. A igreja falando aquele e vai continuando. Muito bonito. De novo, igreja.
Irmãos, vamos falar assim com velocidade? 1, 2, 3. Quem é o Altíssimo? Não dá o nome certo. É o nome da pessoa da Trindade. Quem é o Altíssimo? Dá o nome da pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Altíssimo? Quem é o Altíssimo? Quem é o Altíssimo? O Pai é o Altíssimo. Agora o esconderijo do Pai é o Filho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o Pai, mas o esconderijo dele é o Filho. O senhor que já leu a Bíblia várias vezes, o senhor sabe que este livro diz que ninguém pode olhar para o Pai. O senhor sabe que a Bíblia diz que Deus viu Moisés cara a cara, mas foi Deus que viu Moisés, não foi Moisés que viu. Ninguém pode ver a Deus. Se eu não posso nem olhar para o rosto de Deus, como é que eu vou me esconder nele? Então ninguém se esconde no Pai. Nós nos escondemos no Pai e o Pai nos esconde no Filho. Deixa eu usar uma imagem fácil de entender. Quem se lembra de uma caixa de fósforo? Quem se lembra, diga eu me lembro. A gente pouco usa caixa de fósforo. Nós já não éramos muito de usar. Agora é que não acabou-se mesmo. Muito bem. Mas você pode pensar numa caixa de fósforo. Muito bem. Pega assim na mão uma caixa de fósforo, por favor. Porque você participa. Pega na mão uma caixa de fósforo. É uma ilustração. Isso aqui é uma caixa. Ok. Agora abra a caixa de fósforo. Abriu. Agora pega um palito e põe dentro da caixa. O que tem dentro dessa caixa? Um palito de fósforo. Agora fecha a caixa. Diga comigo, o palito está escondido na caixa. Agora pega essa caixa, esconde na sua bolsa ou esconde no seu bolso. Você não está escondendo o palito, você está escondendo a caixa. Só que o palito está escondido duas vezes. Primeiro está escondido na caixa e a caixa escondida no bolso. Nós estamos primeiro escondidos em Cristo, que é a caixa, e depois no bolso de Deus. Aí é o esconderijo total. Agora você me diz assim, pastor, se o senhor der um versículo da Bíblia, a coisa fica quente. Porque eu já estou acreditando, agora só precisa confirmar. E você acha que ia trazer uma informação aqui fora da Bíblia? Eu não prego Flávio José, eu prego Moisés e os profetas. E Jesus nem se fala. A Bíblia diz assim, em Colossenses capítulo 3, Paulo escreveu: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não vamos direto para o Pai, nós vamos para o Filho. A gente entra na caixa, essa multidão de fósforo, tudo dentro da caixa. E agora? E agora? Fica tranquilo. Aí Jesus, essa caixa vem e fica no seio do Pai. No seio do Pai. No seio do Pai. No seio do Pai. Você pode glorificar a Deus esta noite? Alguma pessoa já passou por um perigo muito grande e compreendeu que se escapou da morte? E eu estou falando coisas rápidas, não estou falando de uma doença longa, estou falando de coisas rápidas. Pastor, eu escapei da morte. Uma vez eu escapei da morte. Foi a vez que eu ia à morte mais próximo. Estávamos indo numa viagem, era mais ou menos 11 horas da noite, e o cidadão, o amado irmão, um presbítero querido da Igreja Santa do Senhor Jesus, dirigindo e numa ladeira à noite, e ele achou de querer ultrapassar o carro pela esquerda. Quando ele saiu de trás do carro, viu uma jamanta, uma carreta. Ele vinha numa velocidade tremenda. Ô irmãos, quando eu penso eu tremo. O irmão fez assim, e desviou, ainda bem que não era ribanceira, não era nada, desviou. Quando o carro saiu, o outro, naquele dia, eu tive a noção do que significa estar escondido em Cristo. Glória a Deus. Estar escondido em Cristo. Quando Deus te deixar passar por um problema, não é porque Ele se esqueceu de ti, é porque Ele quer que tu conheças Deus como que soluciona problemas. Se nós nunca tivermos um problema, a gente nunca vai dizer que viveu a solução de um problema. No dia que Deus te deixa entrar numa enrascada, não murmura, Deus, como é que o senhor entrou nessa escada, meu filho? Se você não entrasse nessa escada, você nunca ia dizer que eu tiro o crédito de enrascada. Olha como eu vou tirar. Aí Deus faz assim, Deus, como é que eu saí? Não, você não saiu, eu tirei você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
escondidos. Aquele que habita no esconderijo. Quem é o Altíssimo? Quem é o Altíssimo? E quem é o esconderijo do Altíssimo? É o Filho. Então você, ó Deus, me esconde em ti. Não, a gente, querido Jesus. Aí você vai lá para o Salmo 56. Esconde-me à sombra das tuas asas. Nós esta noite estamos na cobertura, gloriosa. O diabo não fará nada em você que o Senhor não permita, porque você está escondido. Você está escondido. Você está escondido. A ilustração da caixa de fósforo. E por que a gente clama pelo sangue de Jesus, irmão, na hora de perigo? Quando você clama pelo sangue de Jesus, você está mostrando a marca da caixa. O diabo chegou, olha aqui, fósforo aqui embaixo é pinheiro, né? Pinheiro. Agora, no mundo espiritual, é sangue do Cordeiro. O diabo disse, aqui eu não posso tocar, porque ele está escondido. Deus nos mantenha escondidos. E vamos agora concluir. A Bíblia Sagrada diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pela última vez eu pergunto, quem é o Altíssimo? Quem é o esconderijo? A última parte do versículo. A sombra do Onipotente descansará. Quem é o Onipotente? É o Pai? Quem é onipotente? Quem é onipotente? E quem é a sombra do Pai? O Espírito Santo. Jesus é o esconderijo do Pai e o Espírito Santo é a sombra. Deixa eu ler o versículo da Bíblia. Eu gosto deste versículo. Eu vou ler este versículo. São Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Escute só. O anjo veio e disse a Maria, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esta noite nós temos dois privilégios. E o Salmo 91, verso 1, se você quiser, é só para você deleitar. Agora, se você quiser, é para você se nutrir. Se você quiser, você lê o Salmo 91 só para você ficar alegre, é muito bom. Agora, se você quiser, é para você ficar mais crente. É para você ficar mais forte. É para você ficar mais maduro. 4 bênçãos que Deus oferece para quem habita nele. Primeira bênção, Ele é o Altíssimo. Segunda bênção, Ele é o Onipotente. Terceira bênção, o Filho é o esconderijo. Quarta bênção, o Espírito Santo é a sombra. Para que serve sombra? Eu não posso olhar para os olhos do Criador, porque Paulo foi dar uma olhadinha assim, ficou cego. Então nós não podemos olhar para os olhos do Criador. Quando você não pode contemplar o sol, você faz uma coisa, fica na sombra. Fica na sombra. Fica na sombra. Fica na sombra, fica na sombra, fica na sombra, fica na sombra, fica na sombra. Não tenha pressa de conhecer o Pai, porque chegará o tempo de você conhecer o Pai. Agora ainda não é o tempo de conhecermos o sol, agora é o tempo de conhecermos a sombra. Agora é o tempo de conhecermos a sombra. Conhecemos e ficarmos debaixo dela. Conhecemos e sermos protegidos por ela. Conhecemos e sermos abençoados por ela. Quantos compreendem esta noite que estamos escondidos em Cristo, digam amém. Amém. Não custa nada dizer, o diabo vai ficar escandalizado agora, mas nós vamos falar, eu. Aí você diz o seu nome, eu vou dizer o meu, não falo o meu, porque o meu nome não é o seu. Eu. Gesiel, declaro com muito temor e segurança, eu, Gesiel, estou escondido no esconderijo do Altíssimo e não estou sentindo as atrocidades que existem lá fora, porque eu estou coberto pela sombra. Se você veio enfermo a esta casa esta noite, eu tenho uma boa notícia. O Onipotente Ele cura.
Se você veio esta noite enfermo a esta casa, eu tenho o privilégio de anunciar que o Onipotente pode lhe curar, que Ele é onipotente. Se você veio esta noite trazendo um grande problema, ouça que um piedoso servo de Deus disse: não olhe para o tamanho dos seus problemas, olhe para o tamanho da sua solução. Não olhe para o tamanho da sua enfermidade, olhe para o tamanho do seu médico. Não olhe para o tamanho do seu inimigo, olhe para o tamanho do seu protetor, do seu escudo. Deus disse para Abraão: Abraão, não temas, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Sabe por que foi que Deus disse para Abraão: eu sou teu escudo e o teu galardão? Bênçãos para hoje. Nós estamos em guerra hoje, então Ele é o nosso escudo hoje. Amanhã não estaremos mais em guerra, estamos lá para cima. Hoje Ele é escudo, amanhã será galardão. Não pense em Deus ser o seu galardão se você ainda não teve o escudo. Agora não pense que tudo vai ser guerra, porque quando terminar a guerra,